Olá pessoal, nessa aula a gente vai fazer o modelo do rosto do personagem Léo. Esse personagem Leonardo a gente vai começar primeiro fazendo o rosto, estudando a topologia da musculatura que deve ser feito na nossa geometria. Quando a gente fala topologia, é a mesma coisa de pensar a geometria, como que ela é dividida para respeitar a musculatura. Então, por exemplo, a gente teria que ter uma divisão aqui dos olhos para ele mexer todas as pálpebras, etc. Tudo funcionar organicamente no nosso modelo 3D. Isso que a gente chama de topologia correta, é que ela respeita uma boa deformação. Para vocês estudarem um pouquinho sobre topologia, eu sugiro vocês irem no Google, por exemplo, digitar lá, por exemplo, 3D Red Topology. Aí vocês vão ver. Opa, topologia. Isso. Aí vocês vão ver várias imagens, por exemplo, vocês podem ir no Google Images. Vocês vão ver várias imagens muito boas de referências de topologia. Por exemplo, aqui essa aqui é uma boa imagem onde mostra as cores delineando regiões onde devem ser feitos os edge loops. Essas regiões coloridas são chamadas de edge loops, ou seja, onde a gente pode criar um loop ali e o Maya vai encontrar um edge ali para passar em tudo, né? Então, sim, são regiões pré-definidas para em torno da boca, em torno aqui do nariz, dos olhos, para que, por exemplo, nessa imagem aqui também é boa de referência, cada região dessa respeite uma musculatura definida do rosto. Então, ó, a boca ela tem que ter um loop em torno dela, ela também tem que ter um loop em torno do rosto com o nariz e o olho como se fossem uns óculos ali, ok? Então, eu deixo a vocês essa pesquisa para vocês fazerem. Olha que legal, tem muitas imagens de referências em 3D já para ver a topologia, ou seja, para ver uma geometria que é boa para ser deformada na hora do rigging, tá? Então, nessa primeira fase do nosso modelagem, a gente vai fazer a topologia bem simples, assim, igual essa daqui, por exemplo, ó, que ele tem estudo de caso, onde que deve estar os loops. Então, a gente vai fazer isso aqui no nosso primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente chega realmente na forma do personagem. A gente poderia até mesmo utilizar uma outra malha que a gente já tenha criado, ou seja, uma outra geometria de um outro personagem com os loops corretos, chegar com ela na nossa rosto que a gente precisa para esse personagem atual, tá? Então, o Léo a gente começa o rosto na topologia do rosto, a gente vem aqui no nosso cubo e a gente divide ele, por exemplo, ó, tem várias formas de fazer. Pode dividir ele aqui no meio e se concentrar só com um dos lados, né? Mas tanto faz. Então vamos lá, vamos pegar o cubo inteiro mesmo. Vou primeiro só dividir ele na metade, tá? É melhor. Pego só um dos lados, snapo ele em X sem o B, né? Claro, sem o Smooth Selection. Snapo ele no X, segurando o X, snapo ele na grade. E essa face do meio aqui a gente já pode deletar ela. Essa face daqui do meio. Opa, cadê? Seleciona a face do meio, isso, delete. Ok? Então ele ficou pra gente só um dos lados. Agora a gente começa a levar ele lá pro rostinho dele para começar a modelagem. Ó, concentrando primeiramente só na forma, a gente tem que prestar atenção para a gente respeitar primeiro o tamanho dele quanto escala assim, né? E depois a gente vai respeitar um pouco mais a topologia. Então, a primeira coisa é o tamanho. Então, vamos dizer que aqui é mais ou menos a região onde a gente vai ter o rosto dele, ó, é mais ou menos isso aqui, ok? E em frente aqui a gente começa a ter um pouco mais de tamanho. Então agora, ó, primeira coisa, vamos fazer as divisões básicas para ele. Então preciso de um loop aqui no meio. Toda vez que eu crio um loop, eu já venho aqui na nossa visão de side e de front, já começo a acertar aqui, ó, a região de onde ele tem, tá? Mais um outro loop, claro. A gente vai ter vários loops para criar ainda. Vamos criar mais dois loops aqui, ó. Talvez esteja difícil de ver com esse branco, né, do fundo, mas vocês já vão entender que logo logo a gente já tem uma forma mais definida dele como personagem, ok? Vamos lá, vamos puxar aqui agora na região da frente, criando alguns loops aqui, ó. Um, dois, três, por exemplo. Aí a gente puxa para ele ficar mais certinho aqui, ó. Essa região da frente, a gente puxa assim para ficar mais próximo ali um dos outros, ok? Porque no final ela vai ficar até bem próxima aqui, onde vai tirar
o nariz, etc. É bem demorado fazer um rosto. Vou fazer aqui um passo bem rápido para a gente ter uma construção básica assim, né, do 3D. Mas vocês vão ver que vai levar bastante tempo quando vocês forem criar a primeira vez. Não se preocupem, porque é assim com todo mundo. Criar um rosto não é facinho, mas é muito bom, porque vai dar bastante experiência para vocês criando do zero, assim, tá? Normalmente a gente utiliza ou reutiliza, digamos assim, um modelo que a gente já tenha um rosto criado. Facilita para a gente o nosso trabalho, tá? Então, olha lá, o nosso rosto está começando a ter uma forma mais amigável, assim, para a gente começar a buscar as regiões da face dele, né? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser a região de baixo do queixo, então baixo um pouquinho assim, ó, vai puxar um queixo ali ainda. Aqui também está muito pontudo, a gente poderia descer um pouquinho, sem ser esse da frente, desce esse aqui um pouquinho, mais para lá, fazer ele ficar um pouco mais próximo ali também. Vamos lá. Depois primeiro a gente concentra no nosso na nossa lateral da nossa cabeça do lado esquerdo. Depois a gente faz a nossa cópia e vai sair direitinho para o outro lado do jeito que a gente quer. Então, ó, sem muita demora, dá para a gente dar uma forma assim um pouco mais orgânica. Vamos lá, fazer mais loops aqui para a gente ter uma forma mais definida, porque ele ainda está muito toscão ainda, né? Não tem nada aqui, ó, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é achar as regiões do nariz, que vai sair o nariz aqui, e as regiões então, por exemplo, aqui vai ser uma região do nariz, ó, já dá para a gente ver mais ideia, e aqui vai ser uma região do queixo. Então já dá para a gente ver mais ou menos ele se formando. Ó. Claro que isso daqui ainda vai melhorar muito, mas dá para a gente ver uma formação de um rosto. Agora, o que eu quero fazer é marcar a região dos olhos, tá? A região dos olhos está aqui, ó, mais ou menos nessa face aqui, ó, as regiões dos olhos, só que lá em cima. Então eu vou tirar um edge loop aqui em cima para ela pegar só a região de cima. Deixa eu ver se lateralmente também é aqui, ó, tá? Então vamos lá, primeira coisa, pega o loop nesse carinha, um pouquinho mais em cima, assim, bem na linha dos olhos. Ó, essa aqui é a linha dos olhos e uma outra mais embaixo dos olhos também. Então agora eu organizo aqui para trabalhar essas linhas tanto na visão side, ok, quanto na visão front. Eu já vou para o front daqui a pouquinho. Os olhos aqui eles vão ter um pouquinho mais de fundo. E a gente também vai precisar de mais uma linha aqui. Ela está muito pouco aqui para eu trabalhar a visão de front. Então vamos acrescentar mais um loop aqui. Vamos ver se ele pega. Ele já quis ir para lá para uma região. Tá bom, não tem problema não. Aqui a gente vai precisar de um outro loop, tanto aqui quanto aqui. A gente já cria eles. A gente já vai dando forma. Vamos lá. Não tem muito mistério. O 3D ele é um pouco demorado mesmo. A gente já sabe na hora de criar. Mas uma vez criado é fácil. Depois a gente o reutiliza, né? Eu vou mostrar para vocês, provavelmente no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a reutilização de um modelo. Vai ficar mais fácil para vocês quando forem fazer o próximo modelo de cabeça que vocês estiverem trabalhando, né? Aqui, ó, a gente vai lembrar que aqui vai ter um olho. Então, se aqui vai ter um olho, a gente precisa fazer um loop aqui do olho. Lembra que a gente estudou a topologia realmente para aprender a fazer o loop? É isso que a gente vai criar aqui agora, um loop para o olho ficar sequência. Como que você faz o loop igual eu mostrei para vocês? Aqui ele está muito para trás, muito para frente, aliás, vou puxar um pouco para trás, porque o loop do olho está exatamente aqui nessa linha. Ok, vamos lá. Para criar o loop é simples, a gente faz mais ou menos uma região assim, ó, que é como se a gente tivesse uma região para dar um extrude. Só que ao invés de dar o extrude, a gente vai criar linhas. A gente pega o nosso cut e cria linhas aqui, ó, como se fosse um triângulo, olha. Ok? Esses triângulos aqui são os triângulos onde depois eu vou criar ele como assim, ó, naquele jeito de... Posso até criar mais do que um. Vamos criar mais um triângulo aqui. Que esse vai ser o meu loop principal dos olhos. Ok? E depois eu
crio aqui a saída dele. Eu posso criar tanto para um lado quanto para o outro. A primeira saída eu vou fazer aqui, ó. A saída dele ele vai criar para cá, saindo para o rosto. Opa, ele não tá. Vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom nessa tela, fica mais fácil. Ok? Mesma coisa aqui, que ele vai sair para lá. Ó, ele pegou alguma coisa lá do outro lado que não tinha nada a ver. Vamos pegar aqui, ó. Esse, pegou certo? Isso, ok? Mesma coisa aqui, só que esse aqui a gente poderia sair tanto para cima quanto para trás, então a gente pode escolher aqui onde quiser. E se quiser também pode vir para cá, não tem problema nenhum. A saída dele é uma coisa que a gente estuda principalmente para, por exemplo, quando ele tiver uma orelha, deixa ele sair um loop para cá, que depois a gente tira essa linha para fazer a orelha dele, por exemplo. A mesma coisa aqui, vamos fazer para lá também, que fica toda a topologia correta. Se o olho a gente precisar de mais, deixa eu ver se vai precisar de mais aqui, ó. Vamos ver o nosso na nossa orientação aqui, ó, porque esse aqui vai ser um olho, tá? No final. É como se fosse a região onde está a pálpebra aqui, né? Se a gente precisasse de mais loops aqui para tirar a orelha, a gente faria. Eu acho que eu vou deixar assim, porque como é um estudo de base, tá? A gente poderia criar mais um loop aqui, vocês vão ver que o loop sai certinho. Embora a gente tenha essas faces aqui que estão erradas. Olha, essa face aqui está errada, porque ela tem 5 edges, essa também, essa e essa também. Então, para consertar isso, a gente tira mais aqui uma edge, que vem daqui, por exemplo, para lá. Vamos fazer que vocês vão entender que ela vai fechar o loop aqui, ó. Aqui, ok? E ela vai passar lá em cima aqui, ó. Que a gente sempre procura, opa, desculpa, sempre procura fechar a edge para que todo mundo tenha 4 lados. Então essa daqui também é de 4 lados, olha. Aqui mais um aqui, meu amigo. Aqui, isso. Ok, então todo mundo tem 4 lados. Vamos acertar ele para ele ficar mais arredondadinho aqui, como se fosse a região da pálpebra. Ok, assim. Assim ele fica mais legal. Sempre pensando que deve respeitar, ter 4 lados tudo, ter 4 lados, para que na hora da deformação ele fique bonito. Okay? Olha lá, aqui a gente conseguiu fazer um edge loop, e sempre que a gente precisar, por exemplo, na hora de criar mais estruturas aqui, por exemplo, do próprio rosto, a gente poderia criar mais edges aqui para ele ter mais espaço na hora de fazer a deformação. Então aqui como vai ter uma bochecha, a gente já pode puxar um pouquinho, acertar um pouquinho aqui a distância dele, tá? Então isso aqui, como é a primeira criação da, da face, ainda vai ficar meio tortinho assim, mas a gente organiza, tá? Olha lá, aqui, digamos que aqui já vai ser o nosso olho, que é onde ele vai sair. E só para acelerar para vocês o processo, a gente poderia criar mais edge loops aqui, ó. Olha lá, isso aqui é legal, olha. Eu posso criar um edge loop aqui, dar uma forma, posso criar um outro edge loop e sempre ele vai estar seguindo aquele, como se fosse o contorno amarelinho que a gente viu lá no nosso modelo. Aqui eu vou dar Ctrl Z, que eu não preciso desses edges aqui. Um eu posso deixar, ok? E o outro eu vou criar as nossas pálpebras, que é o que eu vou mostrar para vocês. O que é interessante é que a gente, com esse tipo de topologia, a gente pode vir aqui, selecionar uma dessas faces e criar as pálpebras. Olha, eu venho aqui no Extrude, já puxo um pouquinho para fora e a gente já vai acertar aqui um pouquinho das pálpebras dele, digamos que seja uma coisa assim, ó. Puxa um pouquinho mais para dentro esses dois, para ficarem mais próximos, tá bom? Aqui também um pouquinho mais para dentro. Esse aqui também. Eu vou dar só uma rápida acertada nessas pálpebras. Mostrar para vocês que vai dar. Fazer só a parte de cima, é claro. Talvez não vou fazer de baixo para não tomar muito nosso tempo. Mas embaixo vocês fariam a mesma coisa. Então, aqui vamos dizer que a gente pega os edges mais importantes, que são esses daqui da pontinha. Opa, desculpa. Esses daqui. E a gente desce com eles, rotaciona, mais ou menos assim. E vamos dizer que esse aqui seria uma pálpebra quase fechada, né? Mas seria alguma coisa assim, ó. Tá? Eu acho que deu para vocês pegarem a ideia de como que seria com uma pálpebra de um olho aqui, né? Claro que eu
estou fazendo super rápido e às vezes pode ficar feio assim da gente ver, mas dá para vocês terem uma noção assim, que é assim que a gente cria umas pálpebras, né? Quando é o modelo da pálpebra, por exemplo, conectado, né, na própria geometria do rosto. Porque tem alguns personagens muito mais simples que a gente não faz nem a pálpebra conectada, mas quando a gente quer fazer um personagem com qualidade, a gente precisa fazer a pálpebra junto com o modelo, tá? Então, ó, eu não vou perder muito tempo nisso aqui não, vocês poderiam criar mais outros loops ali. Por exemplo, precisaria de mais um loop aqui, ó. Vocês vêm aqui com a ferramenta de inserir o Add Loop, olha lá, ele vai inserir um Add Loop e esse modelo, vocês pegariam aqui os vértices de dentro e de fora e faria com que ele tivesse uma ondulação aqui, tá? Então, olha, dá para entender ali que criou-se uma edge ali de pálpebra, ok? Claro que tem que acertar muito isso daí ainda. Mas vamos lá, passar para o nariz, por exemplo, a gente poderia criar o loop do nariz nessa região aqui dessas faces, olha. Essas aqui são realmente as faces do nariz. A gente criaria um loop aqui para o nariz e para a boca. Vamos começar para a boca, porque a boca é mais importante nesse caso. Aqui, ó, a boca estaria nessas faces, então a gente começaria a recortar aqui o loop da boca. O loop da boca é simples. A gente faz aqui um triângulo, ó, alguma coisa assim, ok? Mesma coisa que a gente faz para o nariz. E olha que legal. O legal é que a gente depois tem como corrigir esse daqui ou indo para trás, ou indo para cima, ou para frente. Ou a gente pode fechar aqui também, só direto. Já fecha ele ali embaixo. Eu vou criar mais um loop aqui embaixo. Vamos criar mais um loop aqui. Ok, como ele não conectou, a gente força ele conectar os dois. E a gente também pega essa daqui para conectar lá. Ok. Aqui a gente tem um loop já na boca. E esse loop na boca a gente vai crescer os lábios dele ali. Então, primeira coisa, a gente procura usar a nossa noção aqui da anatomia para que o lábio fique correto, né? Claro, a gente vai ter que ver a visão side, a visão front do personagem para descobrir o tamanho da boca. Olha lá, vamos ver na visão front. O tamanho da boca, da largura da boca está interessante, é bom. Aqui na visão side a boca teria que vir um pouquinho mais para trás, a gente puxa um pouquinho mais para trás. Acerta esse daqui que é o finalzinho. Então, a gente acertando isso com a visão de front e a visão de side, de lado e de frente, a gente tem aqui uma região onde a gente vai tirar o contorno da boca. Agora, para fazer o contorno da boca também é simples. A gente vem aqui em mais Edge Loops, que agora ele já tem um loop sendo formado ali, ó. A gente poderia adicionar mais um loop aqui. Aí vamos dizer que a gente puxa esse edge um pouquinho para trás, tá? Para dar uma forma. E depois a gente tem um outro loop que a gente vai pôr um pouquinho mais dentro. Opa, esse aqui eu peguei errado, tem que pegar o loop interno aqui, ó. Isso. Pego como se fosse igualzinho aquele ali. E o de dentro, que é esse aqui, ó, que é o primeiro que a gente criou, a gente pode dar uma escaladinha nele, para como se ele estivesse formando ali a nossa boca, ok? Claro que isso daqui está bem simples, ok? A primeira base de lábio que a gente está criando. Esse aqui, claro, a gente vai fazer um pouco mais arredondado. Esse aqui vai ser um pouco mais para dentro. Ok? A gente vai dar uma acertada ele ainda na perspectiva, né? Vamos ver aqui só como que ele está em perspectiva. Isso, mas assim. Ó, vamos lá, vamos dizer que aqui tem uma primeira base de rosto. E a gente, no final, a gente vai pegar essas faces aqui de dentro. Olha lá que legal, vou mostrar já de uma vez. Aqui, ó, a gente vai dar um extrude dela internamente. Então a gente dá um extrude, puxa assim para dentro, ó, e cresce um pouquinho. Aí ele vai ficar próximo daqueles que a gente tinha ali já, ó. Tá vendo ali para formar como se fosse o lábio? Vamos até colocar mais fininho, ó, como se fosse o lábio fechando, encostando um no outro, tá? E depois a gente dá um outro extrude. Vamos pôr ele bem pertinho assim, ó. A gente dá um outro extrude. E esse sim a gente vai puxar para dentro e crescendo assim para fazer por dentro da nossa boca. Olha lá, está um pouco difícil de ver, mas vocês vão entender que se a gente vier aqui deletar essas faces que estão aqui,
a gente criou como o primeiro extrude, deleta elas, vocês vão ver que vai dar para entender que a boca ela vai ter aquele furinho que a gente criou ali, ó. Deleta essas faces, vai dar para ver que a boca vai tendo esses furinhos por dentro, tá? É isso mesmo a intenção nossa, onde a gente vai criar os nossos dentes e línguas lá dentro. Vamos lá? Mais um pouquinho, puxa um pouco para fora, faz um pouquinho maior e aí vocês teriam mais tempo do que eu, por exemplo, para dar atenção aqui, olha, essa região da interna da nossa da nossa boca, ela vai ficar um pouco mais para dentro, né? E essa aqui é a parte de baixo da língua, por baixo da língua, então ela vai ficar um pouco mais para cá. Essas faces do extrude eu posso deletar. Depois eu pego de novo aquelas faces lá que eu estou trabalhando e dou mais um extrude e assim vai, tá? Eu vou modelar só o básico mesmo aqui para vocês verem. Vamos dizer que tá bem interessante, tá? Só para vocês verem, olha, que ele tem modelar por dentro da boca dele também. Embora aqui tá tudo ainda feio, é isso aí que a gente vai fazendo como processo. Agora, para o nariz, a gente precisa também tirar um loop aqui para ele ter mais definição aqui. E uma das coisas que eu gosto de fazer é uma linha aqui no centro. Essa linha no centro nos ajuda muito, porque ela faz com que a gente tenha tanto mais resolução aqui para modelagem tanto da boca, para a gente ter uma, um modelo da boca mais bonito aqui, ou mais para cima, ou mais para baixo, e poder tirar o lábio aqui também, né? Porque, opa, desculpa, de selecionar esse vértex de cima, e poder fazer um lábio aqui um pouco mais bonito, sabe? A gente ter mais liberdade de polígonos aqui na hora de fazer a nossa modelagem. Eu gosto de adicionar essa linha a mais, ela ajuda bastante, ok? Bom, deu para dar uma ideia aqui da nossa boca, mais ou menos como que ela vai ficar, ok? Claro que a gente vai definir melhor o lábio e vamos aqui passar para uma parte do nosso nariz. Vamos olhar aqui na visão side. Ó, o nariz, a base dele é aqui, ó. Então eu vou puxar já esse aqui lá para trás. E quando ele sai aqui da frente, ele sai aqui um pouco mais para frente. É claro que o olho a gente vai acertar essa região. E esse daqui é como se fosse uma região aqui que eu marco onde que é o nariz dele. Vamos lá? Aqui, por exemplo, a gente pode pegar uma definição do nariz como sendo algo assim, ó, e encontrar onde que é a parte do nariz que a gente vai. Deixa eu clicar com. Se a gente clica com o mouse, sai aquela parte, aquele textozinho que fica escrevendo toda hora. Alt, Alt, Shift, quando a gente clica no teclado. Vamos lá? Vamos fazer mais um loop aqui, porque esse loop do queixo ele tem que subir, entrar tanto aqui na testa quanto aqui no nosso nariz também ele poderia entrar. Então a gente poderia fazer o loop dele agora, ó. Vamos criar o loop dele. Ele vem aqui, a gente vai ajeitando, arrumando aqui esse loop. Depois a gente vai dividir essa ali embaixo que ficou ainda errado. Aí, ó, vamos dizer que ele está passando por aqui. A gente organiza aqueles triângulos que foram criados. Ó, então tem um loop aqui que a gente criou. Criou dois triângulos horrorosos aqui que a gente ainda vai tirar. Não se preocupe com eles. E esse aqui também. Então para tirar esse daqui é fácil. A gente vai simplesmente clica no meio dele e vai até o final da modelagem. Aqui, ó. Esse aqui foi fácil da gente corrigir. Ok? E tem ainda um probleminha aqui que ele ficou com 5 lados. Esses 5 lados a gente também pode corrigir com mais uma saída aqui ou indo para trás. A gente ainda vai trabalhar a região do pescoço quando a gente der um extrude nessa parte. Mas vamos corrigir já de uma vez. Aqui, ó, pode ser. Vamos lá no nosso tool. Pedir o multicut. Isso. Aí aqui, ó, a gente pode corrigir de uma vez assim, ó. Daqui ele sai até lá no outro lado, ó. Até o final. Isso. Enter. Então, todo mundo está quadrado, funciona direitinho. Lembrando que a gente vai pegar essas faces aqui, ó, esses vértices, aliás, arredar um pouquinho para frente, arrumar o maxilar dele, que ele vai precisar do maxilar. E essa parte de trás a gente vai tirar como se fosse o crânio aqui, né? A nuca, né? Aliás, final do crânio.
Isso daqui a gente ainda vai arredondar e etc. Então eu estou mostrando para vocês só a criação de topologias que respeitam o que a gente chama tudo quadrado, né? Para tudo funcionar bem. Aqui está horrível esses dois triângulos, a gente ainda vai trabalhar eles. Vamos pegar o nosso cut e vamos criar aqui de novo cut. A gente vai criar aqui de novo mais um loop aqui para o nariz, que esse loop a gente vai usar ele de forma básica para a gente trabalhar, ok? Então, vamos dizer que está assim. Agora a gente vai começar a limpar, ó. Vamos limpar tanto esse daqui, que é uma edge que está feia. Vamos ver se a gente pode tirar ela, vai facilitar. Acho que sim, delete. Aqui ficou quadrado, aqui também está quadrado, só que esse aqui está ruim. Para melhorar, a gente vai traçar uma aqui, entre essas duas, ok? E lá em cima também traço uma lá em cima. Aí todo mundo vai ficar feliz quando a gente deletar esse X aqui do meio que não tem nada a ver. Delete. Ok? Então, ó, todo mundo quadrado, faltou essa daqui que ainda não linkou com ninguém, a gente pode linká-la aqui no final da bochecha. Então, pega o multicut e linka ela aqui com o final da bochecha. Ok? Então, olha lá, a gente já tem, nessa hora, a gente tem uma base boa para fazer a cabeça. Se a gente precisar de mais alguma informação, a gente pode adicionar mais loops aqui, que os loops estão certinhos. Agora mesmo, ó, é só acertar onde está a região do nariz. O nariz dele é mais para frente, mais para trás. Agora que é a hora da gente acertar o nariz dele em relação ao rosto, tá? Então, olha, só para dar uma visão geral, a gente poderia fazer assim, o nariz desse personagem, a gente poderia criar aquela bolinha aqui no nariz, tá? Então, agora é trabalhar mesmo as formas. A visão básica que eu queria passar nesse vídeo para vocês de como criar os edge loops é essa, tá? Eu acho que a gente vai parando por aqui. Deixa eu ver como que ele está por alto. Lembrando que a gente pode a todo momento adicionar mais loops. Se precisar mais um loop aqui, mais um loop em cima, mais embaixo. Eu vou só mostrar para vocês que a gente deletando o histórico dessa geometria. Vou salvar com um novo nome, claro, eu sempre vou salvar com um novo nome. Esse é o Leo05. E o que a gente vai fazer depois que modela, a gente vai fazer aquele pedido de duplicar um lado para o outro. Aí olha que legal, a gente vem aqui no Mesh, né? Mirror Geometry. Ele vai fazer o mirror para a gente. Repare que ele deu um errinho aqui onde ele encontrou todo mundo junto. Eu vou dar um Ctrl Z. E a gente vai ter que ajustar os valores de merge dele. Porque quando ele tem os valores de merge, provavelmente ele está dando merge sem encontrar aqui qual que é o lado, tá? Olha lá, vamos dar um ajuste sempre de um merge com o original e depois a gente faz o merge à mão. Olha lá o que acontece, a gente já tem uma bela base de um rosto, tá? Se a gente for ver, não parece ainda nada com o personagem, mas eu queria mostrar para vocês só para vocês perderem o medo mesmo de mexer com a topologia e conseguir fazer loops, tá? Porque depois a gente vem aqui e acerta o olho mais para dentro, a boca um pouco menos larga, a gente acerta o loop dele fazendo tudo direitinho, tá? É só mesmo para mostrar para vocês. Quando a gente cria sempre a partir desses loops que a gente pode estudar. Poderíamos melhorar muito esses loops daqui, mas eu estou mostrando para vocês só mesmo uma visão geral de criação de loop. No próximo vídeo a gente já vai adiantar bem mais o modelo da cabeça utilizando, né, igual eu falei para vocês na outra técnica, pegando o modelo já criado. Isso aí, valeu!